Olá, a graça e a paz de Cristo seja com sua vida. Nós tivemos um problema na transmissão no dia que nós gravamos o estudo em Mateus 24, de 1 a 14, falando sobre o princípio das dores. Tivemos lá um problema, então por isso o formato aqui da gravação está um pouco diferente, né? Estou aqui na minha casa gravando, então, mas para não perdermos a sequência de estudos, né? Se você vem acompanhando os nossos estudos no livro de Mateus, então é importante você ter essa gravação aqui para você poder continuar acompanhando, né? Ok? Então vamos lá. O estudo de número 106 do Evangelho de Mateus, o princípio das dores, né? O capítulo 24, de 1 a 14, né? Então, os capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus registram o quinto discurso do Senhor Jesus, que é conhecido como sermão profético, né? São 6 discursos ao todo no livro de Mateus, e este então é o quinto discurso do Senhor Jesus, né? O seu teor ele é forense, ou seja, de julgamento, e pode ser assim dividido, né? Os sinais dos tempos, versículo 1 a 31 do capítulo 24. Depois nós temos 4 parábolas aconselhando a vigilância, né? Do capítulo 24, 32 ao capítulo 25, 46. E por fim, o capítulo 25, de 31 a 46, falando sobre o grande julgamento. Então, nesse primeiro momento, vamos estudar o princípio das dores, o capítulo 24, de 1 a 14. Nós ressaltamos aqui alguns pontos especiais antes de aprofundarmos no contexto do nosso estudo aqui, né? Aprofundarmos no texto mesmo, propriamente dito. O primeiro ponto que eu quero ressaltar é que esse é o segundo mais longo dos 6 discursos de Cristo. Este é o segundo mais longo, perdendo só para o Sermão do Monte, lá no capítulo 5, 6 e 7. Né? O segundo ponto é que é forçosa a interpretação que une o capítulo 23 ao 24 e 25, reduzindo então os 6 discursos de Cristo para 5 discursos, a fim de compará-lo, né, comparar o Senhor Jesus com Moisés, que proferiu 5 discursos também lá no Pentateuco. Né? É forçosa essa interpretação. Então, nós ficaremos com 6 discursos de Cristo e não 5, como geralmente as pessoas têm colocado. Né? O terceiro ponto que eu ressalto aqui é a profecia encontrada nestes capítulos. Elas referem-se aos acontecimentos próximos ao dia em que Jesus proferira este sermão. Fatos que aconteceriam no ano 70 depois de Cristo, descritos a partir do capítulo 24, versículo 15. E também há acontecimentos referentes à sua segunda vinda. Então nós falaremos sobre a perspectiva profética. No tempo certo nós falaremos sobre isso e explicaremos o que é essa perspectiva profética. Então esse é o quarto fato que eu destaco aqui, a perspectiva profética, em que esses acontecimentos são colocados, fazem-nos parecer que são apenas um acontecimento, um só acontecimento. Tal como quando nós olhamos para as montanhas, né, e ao longe nós vemos várias montanhas sobrepostas, a impressão que dá é que elas estão perto uma da outra, mas na verdade estão longe. Então, na perspectiva profética, nós temos aqui 2 acontecimentos. Um, que é a invasão de Jerusalém, que aconteceria no ano 70 depois de Cristo, pelas tropas do general romano Tito, e os eventos que dizem respeito à volta de Cristo. Então nós temos 2 acontecimentos e Cristo os coloca em perspectiva. Então dá essa impressão de que ele está falando de um evento só, quando na verdade ele está falando de 2. Né? Nós veremos isso mais detalhadamente, né? Não se preocupe. Então vamos lá, o princípio das dores, capítulo 24, de 1 a 14. Né? E eu lerei o texto à medida que eu estiver expondo, né, e explicando o texto, eu vou lendo então o texto para que assim possamos acompanhar melhor, ok? Vamos lá, vamos deixar nossa Bíblia aberta aqui. Então, este trecho está dividido em 4 partes, a serem analisadas em 3 estudos. Né? Então, os próximos 3 estudos, o 106, o 107 e o 108, abordarão essas 4 partes. Né? Por hora, nós veremos aqui os versículos 1 a 14, que tratam da ocasião, né? Versículo 1 e 2, e o princípio das dores, que é o discurso de Cristo, versículos 13 e 14. Então vamos lá. A ocasião, vamos falar aqui da ocasião em que Cristo proferiu, ou em que é colocado esse discurso de Cristo. Né? Diz assim o versículo 1 e 2 do capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo,
ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Na ocasião em que Cristo proferiu este sermão profético, ela está relacionada ao que veio antes, lá no capítulo 23, do versículo 37 a 39, em especial o versículo 38. Lendo novamente o versículo 38, né? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Jesus aqui respondendo aos fariseus, né? Dizendo que a casa deles, ou seja, o templo, ficaria deserto, ficaria vazio da glória de Deus. Né? Marcos e Lucas, eles colocam a oferta da viúva pobre no meio desses dois relatos. Você pode ver lá em Marcos, capítulo 12, versos 41 a 44, e Lucas 21, de 1 a 4. E Mateus omite essa história da viúva pobre, porém ele faz uma alusão a essa história, embora não descreva ali o nome da personagem, né? Mas ele faz uma alusão a essa história lá no capítulo 23, versículo 14, quando ele fala, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para justificar fazeis longas orações. Então é uma alusão, ele não está afirmando, né, ou narrando essa mesma história que Marcos e Lucas narraram da viúva pobre. Né? Bem, vamos lá. Então, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, diz o verso 1. Né? A relação do capítulo 24, 1 e 2, com o capítulo 23, 37 a 39 é transicional. Né? É uma transição de um evento para outro. Né? Não devemos entendê-las aqui como uma só peça, como alguns apresentam. Né? Veja, por exemplo, a introdução desse estudo aqui, eu falo sobre isso. Né? Nós não devemos ver como uma só peça, um só momento, né? Mas é uma sequência de eventos ali, uma sequência de acontecimentos ali no capítulo 23 para o 24. Né? Acontecimentos bem próximos. Né? Cristo está saindo do templo, ali tudo que ele falou no capítulo 23, ele falou estando no templo, então ele saindo do templo, ele ia retirando-se, né, do templo, e no momento então que ele olha para aquelas pedras, os seus discípulos olham impressionados, né, as construções, né, e Jesus então fala, diz essas palavras proféticas a respeito do templo. Né. O que Jesus disse até o capítulo 23, verso 39, foi nas adjacências do templo, ao redor do templo. Né. O que ele disse aqui no capítulo 24, verso 3, foi no Monte das Oliveiras, quando estando a sós com os 12. Então ele já não estava mais no templo. Né? Ele se retirou do templo, enquanto ele se retirava do templo, então ele fala que não ficaria pedra sobre pedra. Né? Mas aí logo no versículo 3 nós vemos que eles estavam no Monte das Oliveiras. Então nós temos aqui já um outro momento. Né? Marcos acrescenta a exclamação dos discípulos, né? Diz assim, mestre, que pedras, que construções, lá no capítulo 13, verso 1 de Marcos. E Lucas menciona que os discípulos falaram entre si o seguinte, né? Falaram entre si a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Né? De que belas pedras e dádivas eram essas, né? Herodes havia iniciado uma grande obra de reconstrução do templo de Jerusalém. Aquele templo magnífico, construído nos dias de Salomão, ele havia sido totalmente destruído lá por volta do ano 608, quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém e devastou a cidade. Né? Depois do cativeiro babilônico, Esdras e Neemias, né, sob o comando de Esdras, Neemias e Ageu, então iniciou-se a reconstrução do templo e de toda a cidade de Jerusalém. Né? Mas a glória do segundo templo nem se comparava à do primeiro. Né? Era bem inferior. Né? Nos dias de Herodes, do rei Herodes, ele então quis devolver a opulência do templo, reconstruindo e ampliando com muitos adornos belos e caríssimos. Então, eram essas dádivas que o Senhor Jesus se referia aqui, ou os discípulos se referiram, né? Que belas ornamentações e que belas construções, que belas dádivas, né? Belas pedras e dádivas, né? Eram as dádivas do Herodes. No verso 2, o Senhor Jesus, nós vemos assim, ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra
que não seja destruída, no verso 2. O templo não só ficaria vazio da glória de Deus, o Deus de Israel, né? Que era o próprio Senhor Jesus, né? Jesus disse isso, né? Olha, o templo ficará vazio da minha glória, mostrando assim que Deus estava rompendo com aquela geração, né? Mas também seria totalmente destruído, né? A hipérbole que Jesus usa aqui, não ficará pedra sobre pedra, né? Aponta para a totalidade da destruição. Aqui o Senhor Jesus ele referia-se à destruição que seria trazida pelas hordas de Tito, general romano, no ano 70, o que veremos com mais detalhes no decurso aí desses capítulos, né? Nos próximos estudos nós veremos isso com mais clareza. Vamos lá então para o versículo 3 a 14, falando agora sobre o princípio das dores, aquilo que é conhecido como o princípio das dores. Temos uma pergunta. No verso 3 diz assim: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Bem, aqui não está em forma de pergunta, é verdade. Mas foi uma indagação que eles fizeram, né? Em particular, então, eles chegam para Jesus e falam, né, e perguntam, né, e pedem para Jesus, né? Dizem-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Observe que são duas perguntas em uma. Eles estão perguntando quando sucederão aquelas coisas referentes à destruição do templo e pediram também um sinal da vinda de Cristo, né? Quando seria a vinda de Cristo e a consumação do século, né? Mateus e Marcos colocam essas palavras em forma de pedido, enquanto que Lucas em forma de pergunta. Você pode ver lá no capítulo 21 de Lucas, versículo 7. Por isso que eu falei aqui de pergunta, né? Porque soou como uma pergunta. Essa pergunta dos discípulos abriu o discurso de Jesus. Esse quinto discurso de Cristo é aberto com essa pergunta dos discípulos, né? Ao que nos dá a entender aqui, eles associaram as predições de Jesus sobre a destruição do templo com a consumação dos séculos, isto é, o fim do mundo, né? Ainda que depois Cristo haveria de lhes mostrar que entre a destruição do templo e a consumação do século haverá um grande espaço de tempo. Ele não disse quanto, mas era um espaço de tempo considerável. Eles não erraram em conectar os dois eventos. Mas são dois momentos, são duas coisas que eles estão perguntando para Cristo, e eles conectaram como se fosse uma coisa só. E Cristo respondeu como se fosse uma coisa só também. Porém, ele mostra que são dois eventos separados, né? A destruição de Jerusalém, uns 40 anos depois, né, dessas palavras de Jesus, depois da morte e ressurreição de Cristo, lá por volta do ano 70, acontece a invasão de Jerusalém e a destruição do templo, né, cumprindo-se assim a profecia de Cristo. E haveria também de ser um tipo de prefiguração, uma prefiguração do que será a volta de Cristo. Cristo estava como que dizendo, o que vai acontecer na destruição de Jerusalém é um exemplo bem inferior do que será o dia da minha vinda, né? O tormento que será no ano 70, embora ele não falou do ano 70, né, mas ele falou quando acontecer isso aqui em Jerusalém, nem se compara ao que haverá de acontecer no futuro, né, com a minha volta, né? Mas é só como se fosse uma ilustração, né, que o Senhor Jesus estava usando. O Senhor Jesus então apresenta uma série de sinais que antecederão a sua vinda. Primeiro ele fala de falsos cristos. Olha lá o verso 5, diz assim, ou melhor, o verso 4 diz assim, e lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, né? Primeira advertência que Cristo faz aqui, nós temos uma advertência, vede que ninguém vos engane. E o que mais acontece é de servos de Deus deixarem-se enganar por predições ou por afirmações que estão completamente fora do que foi e do que será, né? Do que foi dito por Cristo e do que será a volta de Cristo, né? Então, cuidado, veja que ninguém te engane, tá ok? E ele então passa a mostrar os sinais da volta, ou da sua vinda, né? Da sua volta. O primeiro são os falsos cristos, verso 5 diz assim, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Desde sempre esse tipo de gente existiu. Sempre existiu falsos cristos, né? Nos dias mesmo do Novo Testamento, não faltaram falsos cristos, pessoas se dizendo Messias. Nos nossos dias nós temos aí
aquele maluco lá no sul do país, tal do Henri Cristo, né? Eu não sei quem é mais maluco, se é ele ou quem segue ele, né? Mas, né, é o que não falta, né? Volta e meia surge aí alguém se declarando Cristo, se declarando a encarnação de Jesus, né? A reencarnação de Jesus. Não a encarnação, mas a reencarnação de Jesus. E por aí vai. Falsos cristos, né? Essas pessoas serão tão atrevidas a ponto de se autoproclamarem o Messias. Conseguirão enganar muitos. Vede que ninguém te engane. Fique atento. Um falso Cristo é detectado como? Primeiro, pelo seu ensino, o qual sempre será contra a lei de Deus e também licencioso. Por mais que ele pregue, você tem que viver de forma ascética, de forma rigorosa, tal, mas ele sempre acaba dizendo que a lei de Deus já não tem mais valor, não tem mais serventia, já se cumpriu, agora que vale é o amor, todas as formas de amor são válidas e por aí vai, né? Ele é licencioso também. Uma segunda característica de um falso Cristo é que o verdadeiro Cristo voltará a este mundo, enquanto os falsos cristos nunca saíram daqui, né? Nunca saíram daqui, né? Por quê? Porque são meros humanos, né? Cristo voltará, né? Os falsos cristos não, eles nunca saíram daqui. E se um dia eles saírem, vão direto para o inferno, né? Se não se arrependerem e pedirem perdão a Deus, né? Mas vão direto para o inferno. Também Cristo fala de catástrofes, do verso 6 ao verso 8 diz assim: e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, vede, não vos assusteis. Se antes ele falou que era vede que ninguém vos engane, agora a advertência é vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. É só o começo, né? Vamos lá. Vamos falar primeiro aí das guerras e rumores de guerras, né? Eu cito aqui as palavras de William Hendrickson. Quando Jesus disse essas palavras, o Império Romano estava desfrutando de um longo período de paz. Então, naqueles dias ali, eles estavam vivendo um tempo de paz, a tal Pax Romana, né? Eles estavam vivendo um período de paz, né? Mas esse período de paz em 4 décadas haveria de acabar, de sorte que Roma teria nada menos do que 4 imperadores em um ano, em um único ano. Roma teve 4 imperadores: Galba, Otto, Vitélio e Vespasiano, né? Em 70, depois de Cristo, né, 40 anos depois aí da profecia, Jerusalém havia de ser devastada pelas hordas de Tito. Os discípulos, contudo, não deveriam se assustar. Antes, Cristo lhes advertira a que não se deixassem enganar pelo que parecia ser o que não era. Agora, ele os exorta a que não fiquem assustados quando essa paz fosse interrompida por guerras e rumores de guerras. Alguns discípulos já haviam morrido, né, quando aconteceu a profecia aqui do ano 70. Né? Mas os que estivessem vivos não deveriam se assustar, porque tudo aquilo fazia parte do propósito de Deus. Né? Ao longo dos séculos, nós vemos que essa profecia continua se cumprindo, né? Houve mais de 300 guerras nos últimos 300 anos, né? E o que mais temos visto é nação contra nação, reino contra reino. Então, veja só, nos últimos 300 anos nós tivemos mais de 300 guerras, quase ou mais de uma guerra por ano. Então você vê, né? A tendência é piorar, né? Por isso mesmo nós devemos tomar muito cuidado para não incorrermos no erro de escolher uma guerra específica e fixá-la como o sinal do fim dos tempos, né? Pois isso nos levaria a produzir um sinal errado. Então, mas o tal país está mexendo as suas tropas contra o outro país, e se acontecer essa guerra, a Coreia do Norte contra não sei quem mais, a Rússia está se levantando, a Venezuela, e por aí vai. Olha, é o fim dos tempos.
nos últimos 300 anos nós tivemos mais de 300 guerras. Então tomemos cuidado para não colocar um evento específico e dizer que, olha, esse é o sinal da vinda de Cristo. Nós veremos mais à frente que o sinal da vinda de Cristo é a própria vinda de Cristo, né? É o principal sinal, né? Então essas guerras e rumores de guerras, a Bíblia disse, Jesus disse que é princípio, não é o fim, é o princípio. A coisa só está começando, né? Mas é importante nós entendermos que nós estamos nos últimos dias. Os últimos dias, segundo o Novo Testamento, vão da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Então nós já estamos nesses últimos dias, né? E a tendência é que a cada tempos em tempos esses sinais vão acontecendo, vão aparecendo, né? Por quê? Porque eles fazem parte dessa era, desse momento da história, né? Mas isso tudo ainda é o princípio. Estamos caminhando para o fim, mas é o princípio, né? Cristo também fala de distúrbios e catástrofes, né? Cristo ainda alertou seus discípulos sobre outras catástrofes e tragédias, tais como fomes, né? No plural aí quer dizer períodos de fome, né? Vários períodos de fome. Terremotos em vários lugares. Uma rápida análise histórica nos mostrará quantos períodos de fome, bem como quantos terremotos devastadores e outras formas de cataclismos, né? Só para se ter uma ideia, veja só, eu trago aqui uma informação que eu extraí do site. Bem, se você entrar aqui na descrição aqui do vídeo, aqui, você vai entrar aqui, tem ali o site de onde eu tiro, que a URL dele é muito longa, é difícil. Eu pesquisei ali na internet, né, sobre sinais, sobre terremotos, né, nos últimos anos, e cheguei à seguinte pesquisa aqui, né, o seguinte resultado. Do século XVI ao século XIX foram registrados 36 grandes terremotos, do século XVI ao século XIX, sendo que o maior foi na China, ali na região de Shaanxi, acho que é assim, Shaanxi, acho que é assim que se pronuncia, em 1556, o que teve o maior número de mortos. Ele teve 830 mil mortos, isso em 1556. Okay? Enquanto que no século XX, só no século XX, né, nós tivemos nada menos do que 151 terremotos. Então veja bem, do século XVI ao século XIX, 36 terremotos. Só no século XX, 151 grandes terremotos, sendo que o maior também foi de novo na China, em Tangshan, a sofrer com a maior, e sofreu o maior número de mortos também, né? E foi no ano de 1976, tendo 255 mil pessoas mortas. Você vê que diminuiu, né? Em relação ao de 1556, diminuiu a quantidade de mortos, mas mesmo assim é uma catástrofe, né? 255 mil pessoas, é muita gente, né? E o século XXI? Vamos falar só do século XXI, os terremotos do século XXI. Até 2016, tá bom? Essa pesquisa foi até 2016. Já somam 18 terremotos, mais de um por ano. Sendo que o que ocorreu no Haiti em 2010, né, ele provocou a morte de 316 mil pessoas. Então você vê que a tendência, quanto mais caminhamos para o fim, a repetição dessas catástrofes, né, o aumento delas, né? Mas nem todas são iguais. No passado, mais gente morreu do que agora. E aí? Então, como que fica isso? A ideia de Cristo essas coisas sempre acontecerão, né? Nessa presente era, essas coisas sempre acontecerão, né? Porém, tudo isso é o princípio das dores, né? Não nos enganemos. É só o princípio. Tudo isso marca o início do fim e não o fim propriamente dito. Ok? Cristo também fala no verso 9 de perseguições, né? Os discípulos de Cristo serão perseguidos. Diz assim: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Né? Essas perseguições tirarão o sossego dos discípulos, né? Sereis atribulados. E também tiraria a vida deles, e muitos seriam mortos, né? E vos matarão. Em todas as nações eles seriam odiados.
quando vivessem de conformidade com o Evangelho, né, por causa do meu nome, disse Jesus. Então não é qualquer perseguição, tá? Se você está sendo perseguido porque você é um cara chato, é outra história, né? Agora, se você é perseguido porque você está honrando o nome de Cristo, aí sim, é desse tipo de perseguição aqui que Jesus está falando, né? As perseguições aqui descritas são resultado de um viver piedoso. E somente esse tipo de vida, nesse motivo, faz com que essas perseguições sejam honrosas a Deus. Quando crentes comportam-se levianamente e são presos por cometerem crimes, em hipótese alguma enquadram-se nessas palavras de Cristo. Vamos citar nomes aqui, né? É até chato, mas a gente tem aí esse triste exemplo. Esteve Hernandes, né? Aquele bispo, aquele dono lá da igreja Renascer em Cristo, né? Da igreja Renascer há um tempo atrás, foi pego com evasão de divisas, né? Um dinheiro, mais de 15 mil dólares, evasão de divisas. Foi pego pela Polícia Federal e foi preso. E aí depois veio postando videozinho de perseguição, estava sendo perseguido por amor a Cristo. Vamos ser sinceros, né, gente? Isso é bandidagem, isso é crime, né? Então não é disso, não é esse tipo de perseguição, não. Aquele sofreu lá, a cadeia que ele sofreu foi mais que merecida, né? Para largar a mão de ser pilantra, deixar de ser pilantra, né? Mas Cristo aqui está falando de sermos perseguidos por amor ao nome dele, quando mostrarmos firmeza em obedecê-lo e o mundo se levantar contra nós, né? As palavras de Paulo em 2 Timóteo 3,12 vêm a calhar, né? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Se você quer viver de forma obediente a Cristo, você será perseguido. O mundo nos odeia. Jesus disse lá em João que se odiaram a ele, também nos odiariam. Não espere tapetes vermelhos do mundo. O mundo nos odeia. Ok? Vamos em frente. Cristo também fala de apostasia praticada e ensinada, verso 10 e 11. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Né? Então você vê aqui que os falsos profetas, eles tanto ensinarão o que é errado e as pessoas também praticarão essas coisas erradas. Né? As palavras neste tempo, né, como começa aqui o verso 10, tem o mesmo sentido do então, lá do versículo 9, né? A mesma ideia. Cristo não está propondo uma sequência de fatos, mas sim uma concomitância dos mesmos, né? Tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo. Nós temos visto terremotos, tragédias, fomes, perseguição, tudo isso nós temos visto falsos profetas se levantando, tudo isso ao mesmo tempo, né? São eventos concomitantes, e não sequenciais, mas sim concomitantes, ok? Quando todas essas coisas acontecerem, Jesus disse, muitos hão de se escandalizar, isto é, tropeçarem no pecado e apostatarem da fé em Cristo. E juntamente a isso, haverão de trair e odiar uns aos outros, revelando assim o verdadeiro caráter maligno que foi camuflado em forma de piedade por um tempo. O joio vai mostrar que é joio, o bode vai mostrar que é bode no meio das ovelhas, né? Mas a apostasia aqui ela chegará ao ponto de ser ensinada escancaradamente pelos falsos profetas. Se os falsos cristos, lá do verso 5, são mais fáceis de serem identificados pelos motivos que nós já apresentamos, né? Os falsos mestres aparentemente terão mais sucesso em enganar as pessoas, pelo fato de que eles se apresentarão como Cristos, mas não se apresentarão como Cristos, mas como mensageiros de Cristo, né? É mais fácil uma pessoa te enganar, ou uma pessoa enganar outra pessoa, dizendo que ela olha, eu sou um enviado do Senhor Jesus, eu sou um pastor, eu sou um líder religioso que Cristo me chamou para fazer a obra, né? Você até para ouvir essa pessoa. Mas se a pessoa chegar e dizer assim, eu sou Jesus Cristo, você já vai dar as costas para ela de imediato, né? Porque você já vai ver que isso é um absurdo, né?
Por isso que lá em 1 João, o apóstolo fala que nós devemos provar os espíritos, né? Ou seja, provar o ensino que nos é dado, né? Nós devemos tomar cuidado com o que nós estamos ouvindo e ver se o que estamos ouvindo realmente é a palavra de Deus. Por isso que você tem que conhecer a palavra de Deus, né? Mas no verso 12 fala de um sinal que esse sim é, para mim, de todos o mais preocupante, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O esfriamento do amor, né? De todos esses sinais do fim dos tempos, sem dúvida alguma, o esfriamento do amor é o mais triste e angustiante. Onde existe amor, supera-se a dor, a traição, o ódio, o engano, mas se amor não for nutrido, a iniquidade, se o amor não for nutrido, a iniquidade ela cresce, avoluma-se, né? E brota com força e multiplica-se. Então, o que é que causa o quê? É a multiplicação da iniquidade que esfria o amor, ou é o amor esfriando que permite a iniquidade aumentar? Eu creio que as duas coisas funcionam e trabalham juntas, né? Mas a questão é, por que o amor se esfria? E a resposta é, porque a fé foi abandonada. A fé e o amor andam de mãos dadas. Observe, né, aqui no texto, Jesus coloca a apostasia antes do esfriamento do amor, né? Ou junto, né, como eu estou falando aqui, são elementos que estão juntos. Mas o amor ele se esfria quando a fé é abandonada. E a fé ela é abandonada quando o amor a Deus e ao próximo também ele esfria em nosso coração. Então, a fé e o amor têm que andar juntos, né? Partindo para o fim, versículo 13 e 14, né, no capítulo 24, encerrando então, nós temos a promessa. E qual a promessa? Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo, e será pregado este evangelho do reino a todo mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Vamos lá, vamos com calma. No versículo 22 do capítulo 10, nós já abordamos que promessa é essa, né? A promessa de que aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Aqui Cristo a repete para enfatizar que a fé genuína produz perseverança no coração da pessoa. Logo, uma pessoa que apostata da fé é porque ela não perseverou. Agora, se uma pessoa persevera, ela nunca vai se apostatar da fé, né? E ela perseverando, ela vai mostrar evidências de que ela realmente é convertida. E sendo realmente convertida, será salva, né? A fé salvadora vem com a proclamação do evangelho do reino. Eu sempre tenho dito isso na igreja. Não existe verdadeira conversão ou conversão a Cristo onde o evangelho não é anunciado. Ou se o evangelho é anunciado de forma rala, de forma diluída ou de forma deturpada, pode até ter havido uma conversão, mas não é a conversão genuína, porque a conversão verdadeira depende da pregação verdadeira do evangelho, da pregação genuína, da pregação correta, né? Mas é o evangelho, é a pregação do evangelho, a anunciação do evangelho que abre as portas para a conversão de pecadores. E isso é fato, né? E Jesus disse que é o evangelho do reino, o qual deve ser pregado por todo mundo para testemunho a todas as nações. E o motivo dessa proclamação mundial do evangelho do reino é para que os eleitos de Deus, que estão em todas as nações, sejam alcançados, pois ela é condição sine qua non para a conversão dos eleitos, né? Como eu disse há pouco, né? Não há conversão verdadeira onde não há a verdadeira pregação do evangelho, né? Cristo não está dizendo que cada pessoa receberá a oportunidade de se salvar. Não existe isso na Bíblia. Não existe isso. Mas a pessoa tem que ouvir o evangelho para decidir, para fazer a escolha se ela vai ser salva ou não. Não é a pessoa que escolhe. Eu não sou salvo porque eu escolhi. Eu sou salvo porque eu fui escolhido por Deus. E um escolhido de Deus, ele não se perderá, porque Deus fará com que o evangelho chegue aos seus ouvidos e ao seu coração, para que ele seja convertido, né?
Porém, assim como muitos não eleitos ouvirão e não atenderão ao Evangelho, muitos não eleitos sequer ouvirão alguma pregação ou terão contato com o Evangelho. Então é importante a gente entender isso, que nem todos ouvirão o Evangelho, e o fato de não ouvirem o Evangelho não os põe numa situação de injustiça. Puxa vida, mas é injusto para com eles. Não. A salvação dos eleitos, ela é um ato da misericórdia de Deus. Se Deus quisesse mandar todo mundo para o inferno, ele seria justo. Não haveria nada de injustiça da parte de Deus. Então não há essa necessidade de que todas as pessoas têm que ouvir o Evangelho para poder fazer uma escolha. Não existe isso. O que existe é os eleitos de Deus, os eleitos sim precisam ouvir, porque não há conversão sem a pregação do Evangelho. E os eleitos só virão a Cristo quando ouvirem o Evangelho, né, no tempo ali determinado por Deus. Ok? Porém, nós precisamos deixar isso bem claro. Né? Não significa que todo mundo vai ter que ouvir o Evangelho para poder fazer a escolha. Não. Todos os eleitos terão que ouvir o Evangelho para ser salvos. Mas a pregação do Evangelho não é uma exigência para todos os ímpios, mas sim para que todos os eleitos sejam alcançados. E os eleitos estão em todas as nações. Por isso que o Evangelho tem que ser pregado em todas as nações. Ok? Os ímpios morrerão em seus pecados e receberão a condenação que os eleitos receberiam também, caso não tivessem sido escolhidos por Deus. Ok? Então, somente então, virá o fim. Verso 14. Ele não disse imediatamente, mas, como ele vai dizer lá no verso 29 do capítulo 24, mas simplesmente ele disse então, dando a ideia de um espaço de tempo maior. William Hendriksen, comentando esse versículo, ele diz assim, portanto, o que Jesus está dizendo é que os eventos conclusivos da história do mundo deverão ser precedidos pela proclamação do Evangelho a todas as nações. Pode considerar-se como coisa certa que, na forma como ele viu e predisse, a proclamação global do Evangelho não seria uma questão de umas poucas semanas, meses ou mesmo anos, senão que abrangeria um período muito mais extenso de tempo, muitos séculos. Né? Como eu disse, os últimos dias começam com a primeira vinda de Cristo e terminam com a segunda vinda de Cristo. Okay? E tudo isso acontecerá nesse período dos últimos dias. Então, a aplicação prática para nós aqui. Né? 3 frases, né, marcam esse trecho que nós estudamos aqui, esses 14 versículos. A primeira frase está no verso 6, mas ainda não é o fim. A segunda frase está no verso 13. E por o que perseverar até o fim. E o versículo 14, a última frase é então virá o fim. Né? Todas as 3 frases relacionadas com o fim. Né? A primeira mostra que precisamos saber interpretar os fatos ao nosso redor, em vez de ficarmos fixando este ou aquele evento na história como um sinal da volta de Cristo. Né? Devemos ficar atentos para que não sejamos enganados, pois, como nos mostra a segunda frase, né, lá no verso 13, o que perseverar até o fim, né, esse será salvo, né, uma perseverança momentânea nada mais é do que uma apostasia velada. A perseverança ela tem que ser constante em nossas vidas. Né? Além da perseverança, cabe-nos a proclamação do Evangelho a todas as nações. Quando esta estiver sendo executada, então os demais sinais do fim dos tempos se intensificarão e somente então virá o fim. Observe que Jesus coloca a pregação do Evangelho do Reino a todas as nações não como o último evento dessa sequência de fatos aqui, mas como a que inicia, a que abre essa presente era, né, os últimos dias. E de fato foi, quando Cristo chama os 12, depois os envia,
né, ali começa a pregação, a proclamação do Evangelho. Os apóstolos espalharam o Evangelho a várias nações e hoje o Evangelho é proclamado em várias partes do mundo, né? No próximo estudo, no 107, ali eu trago dados da Sociedade Bíblica falando sobre o avanço da pregação do Evangelho. Confira lá, bem interessante, você vai ver, ok? Bem, e aí eu encerro com uma pergunta, como sempre, com uma reflexão. Como está o amor em seu coração? Pode haver terremoto, pode haver fome, pode haver guerras, tudo mais. Tudo isso é externo. Mas como que está o amor e a fé em seu coração? Observe que o amor e a fé são coisas individuais. Responsabilidade individual. Como que ela está em seu coração? Como que eles estão em seu coração? A fé está firme? O amor em seu coração está firme? Ou está esfriando? Pense nisso. E até o nosso próximo estudo, o estudo de número 107, ok? Um abraço, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.